Fala moçada, tranquilidade? Preparados para mais uma aula de Química do professor Kioma? Hoje vamos tratar de um assunto bem tranquilo, muito fácil, que está diretamente relacionado com o nosso dia a dia e também com os vestibulares. Esse conteúdo aqui sempre cai em vestibular, sempre está caindo no Enem, então temos que ter bastante atenção com ele, que é o conteúdo de separação de misturas. Vamos lá. Mistura. O que é uma mistura? A mistura é um sistema formado por duas ou mais substâncias puras, que nós chamamos essas substâncias de componentes, ok? Por exemplo, se eu tenho sal de cozinha, o cloreto de sódio, coloco ele na água. Eu tenho uma solução, eu vou formar uma mistura de NaCl no estado aquoso, ok? Isso que é uma mistura, é quando eu junto duas substâncias ou mais, ok? Coloco elas em um mesmo sistema, beleza? Essas misturas elas podem ser classificadas em homogêneas e heterogêneas, que é uma coisa bem simples, né? Vamos lembrar lá, o que é homogêneo e o que é heterogêneo. É uma diferença bem simples. Quando tem uma mistura homogênea, é porque ela apresenta apenas uma única fase. Se eu tenho uma mistura, é porque eu já tenho duas ou mais substâncias ali. E se essas duas ou mais substâncias apresentam uma única fase, ou seja, você observa apenas uma única coisa ali dentro, então eu tenho uma mistura homogênea. O prefixo homo vem de igual, beleza? Então eu tenho uma solução igual, beleza? Enquanto que a heterogênea, ela vai apresentar duas ou mais fases, ou seja, você vai colocar as substâncias e você vai observar duas ou mais coisas ali dentro. Por exemplo, se eu coloco água, pedra e óleo, eu observo a água, observo a pedra e observo o óleo. É uma mistura, ok? Porque eu tenho ali três substâncias diferentes juntas. É uma mistura, porém, ela é heterogênea. O prefixo hetero vem de diferente, ok? Olha aqui um exemplo bem facilzinho para nós conseguirmos compreender isso daqui. Qual que é homogêneo e qual que é heterogêneo na sua opinião? Eu tenho aqui do lado esquerdo água e álcool e do lado direito eu tenho água e óleo. Lembrando que a mistura homogênea, você mistura duas substâncias, mas você observa apenas uma única coisa. Então, a água e o álcool é uma mistura homogênea. Enquanto a água e o óleo, eu observo na parte de baixo a água e na parte de cima o óleo. Isso é uma mistura heterogênea. Voltando a um conteúdo muito importante que nós temos, cuidado. Quando se pergunta por que água e óleo não são miscíveis, as pessoas falam, é por conta da densidade. A densidade apenas vai falar quem vai ficar em cima e quem vai ficar embaixo. O fato da água e do óleo não serem miscíveis é pelo simples fato de polaridade. A água é uma substância polar e o óleo é uma substância apolar. Então, semelhante interage com semelhante. Se um é polar e o outro é apolar, eles não são semelhantes, por isso que não há interação. Aí se fala, mas água e óleo não se misturam. Claro que se mistura, formando a mistura heterogênea. Pois bem, vamos agora então falar definitivamente sobre quais são os métodos de separar essas misturas. Vamos iniciar pelas misturas entre sólidos e sólidos, misturas heterogêneas, ok? O primeiro método, e bem simples, é o método chamado de catação, em que você consegue separar as substâncias simplesmente pelo visual, pela diferença entre o tamanho das partículas, pelo formato dessas partículas. Pode usar até mesmo uma pinça para fazer isso, ou a mão, ok? É um método bem simples, muito presente no dia a dia, que você já fez isso em casa, tenho certeza, para separar quando você vai cozinhar o feijão, por exemplo. Às vezes vem um pedaço de milho dentro, vem soja, vem pedra, vem qualquer coisa dentro, ok? E você faz essa separação bem tranquilamente. A peneiração também é um método entre sólidos e sólidos, ok? Sólido e sólido. Só que para isso vamos utilizar um filtro, que vai ser a peneira. E vamos conseguir separar as partículas de acordo com a diferença de tamanho, ok? Você vai pegar essa mistura, vai agitar ela, as partículas menores vão passar pela peneira, enquanto que as partículas maiores vão ficar retidas ali, ok? Um método bem simples também, tranquilo? A levigação. A levigação foi um método muito utilizado pelos mineradores, ok? Para separar a areia do ouro. Esse processo consiste em que passa-se uma corrente de água, ok? E essa corrente de água, esse fluxo de água, ele vai levar as partículas mais leves, no caso a areia, enquanto que as partículas mais pesadas, que contêm o ouro,
vão ficar no fundo, ok? Inclusive algumas pedras que pode ter ali uma pepita, algum pedacinho de ouro, elas vão ficando retidas no fundo e a água vai levar somente a areia, o barro, a argila, seja lá o que for junto também. As partículas leves vão ser carregadas pela água. A ventilação é um método bem simples também, que nós costumamos fazer isso para separar, para tirar, por exemplo, a casca do amendoim, para tirar também a casca do alho, ok? Simplesmente você vai pegar essa substância e você vai expor ela a uma corrente de vento, uma corrente de ar, ok? Em que o ar vai levar as partículas leves. Você, por exemplo, pode pegar e assoprar, em que você assopra, as partículas leves são carregadas, enquanto que as partículas mais pesadas ficam retidas ali, ok? É um método bem simples também de sólido com sólido, misturas heterogêneas, sólidos com sólidos, que pode ser feito bem tranquilamente, ok? A separação magnética é um processo que já é utilizado somente se uma das substâncias tiver propriedades magnéticas. Se ela não tiver, não tem como utilizar a separação magnética. Consiste no quê? Uma mistura, por exemplo, ferro e areia. Como que eu vou separar? Eu posso soprar? Pode. Mas se tiver um ímã, você pega esse ímã e passa naquela região ali, que somente a substância que é magnética vai ser atraída pelo ímã. O que não é magnético não vai ser. E assim você consegue separar essas substâncias. Esse método ele é usado muito em locais que fazem reutilização de metais. Tem metais que são magnéticos, tem metais que não são. Uma coisa importante saber, nem todo metal ele é magnético. Então, se quer separar somente o ferro, você tem ferro, alumínio e outras substâncias. Quer somente o ferro possui propriedades magnéticas, o alumínio não. Ok? Então, você consegue separar ele por meio da separação magnética. A flotação, ok? Por mais que você está vendo aqui no exemplo, na imagem aqui, que eu tenho água, que eu tenho aqui, parece que é líquido isso daqui, né? Mas ainda é para separar sólido de sólido, ok? A flotação simplesmente é o quê? Eu vou ter lá a mistura de sólidos, ok? Por exemplo, aqui eu tenho pó de serra e tenho areia. Como que eu vou separar os dois? O pó de serra, ele flutua na água, enquanto que a areia não. Então, se eu pegar um solvente em que uma das substâncias que eu quero separar, eu vou conseguir separar isso por meio da densidade, ou seja, se eu colocar na água, a serragem vai ser mais leve do que a água, então ela vai ficar em cima, ela vai flutuar. E assim depois eu consigo separar ela, beleza? É bem simples esse método, enquanto que o mais pesado, o mais denso, ok, vai ficar retido no fundo. Para você fazer isso, você tem que ter a noção de densidade das substâncias, ok? Se não tiver, se eu falar jogar água no meio, você pode bagunçar mais ainda e tornar mais difícil o método de separação. Nas empresas, nas mineradoras, utiliza-se isso para separar os metais. Como que faz isso? Pulveriza-se o minério que você quer, porque se tiver uma pedra de 1 kg, uma rocha de 1 kg, você não vai conseguir fazer essa separação. Então, pulveriza ela, coloca em partículas bem pequenas e coloca em alguma substância específica, por exemplo, algum óleo, que já conhece a densidade, já se sabe a densidade. Nesse óleo, esse minério que você quer pulverizado, ele vai flutuar, enquanto que barro, argila, areia vai ficar no fundo. E assim você consegue fazer a separação dessa mistura, ok? A dissolução fracionada, que é o método também para separar partículas sólidas de sólidas, misturas heterogêneas, é um método que se baseia no quê? Na diferença entre a solubilidade dentre essas substâncias, dentre esses sólidos, ok? Em que um desses sólidos vai ser dissolvido e o outro não, nesse solvente que nós queremos. Por exemplo, você tem uma mistura de areia e de sal. Como que eu vou separar isso daí? Visualmente falando, até é difícil você conseguir separar um do outro, né? Está bem misturado. Mas se você acrescentar água, a água vai dissolver somente o sal e não a areia. Depois que você dissolve isso daí, você pode filtrar, em que a areia com as partículas maiores vão ficar retidas e vai passar somente a solução de água e de sal. E depois disso, como que eu faço para separar? Depois disso daí, simplesmente, você vai fazer o quê? Vai aquecer essa solução em que a água vai ser evaporada e vai sobrar somente o sal. O importante desse método é você saber a solubilidade. Saber o quê? Que a água vai dissolver somente o sal, não vai dissolver a areia. Porque se o solvente que você utilizar dissolver os dois, como que você vai separar depois? Não vai ter como. Ok? Então tem que saber que o solvente ele vai dissolver, vai interagir somente com uma das substâncias. Ok? Esse método é bem simples,
ok? Bem tranquilo de você compreender e pode até fazer um teste desse daqui em casa, que dá certo sim, ok? A fusão fracionada, ainda para separar sólidos de sólidos, se baseia em que um dos sólidos vai ter um ponto de fusão mais baixo do que o outro, ou seja, tem que ter uma diferença significativa entre eles. Se, por exemplo, eu tiver enxofre e areia, se eu aquecer ele a uma certa temperatura, o enxofre vai fundir, enquanto que a areia não. E assim eu consigo depois separar eles. Se os pontos de fusões forem semelhantes, fica mais difícil de você separar. Então tem que ser substância que tenha uma diferença significativa entre as suas temperaturas de fusão, ok? A sublimação. A sublimação simplesmente é o que? Uma das substâncias vai sublimar, vai evaporar, enquanto que a outra vai ficar ali no seu estado sólido. Se eu tiver, por exemplo, naftalina e areia, como que eu vou separar um do outro? Sabemos que a naftalina ela passa do estado sólido direto para o estado gasoso. E assim, através desse processo, eu vou conseguir separar ela da areia, ok? Agora, pessoal, vamos falar sobre as misturas de sólidos em líquidos, ok? Misturas ainda heterogêneas, mas agora sólido em líquido. Anteriormente, estávamos vendo misturas de sólidos em sólidos. Ok. Um método bem simples é a decantação. Se eu tenho, por exemplo, água e areia, eu consigo decantar. Em que a areia ela vai para o fundo, ou o barro, como aqui no exemplo, vai para o fundo porque ela é mais pesada. Esse processo é o que? Você tem a mistura entre eles, deixa um tempo em repouso e você vai observar que a areia vai toda para o fundo, enquanto que a água vai ficar por cima, ok? Simplesmente isso é de acordo com a sua densidade. A diferença de densidade faz com que haja essa separação, ok? A filtração comum, um exemplo disso é fazer café. Você faz o café, as partículas sólidas ou o pó do café ficam retidas no filtro, enquanto que a partícula líquida, ok? Enquanto que, por exemplo, a água, aquela solução ali, ela passa pelo filtro. Só que para você fazer isso, tem que ter a noção do tamanho do filtro, ok? Porque as partículas têm que ficar retidas no filtro, senão, se elas passarem, você não vai conseguir fazer a filtração de forma eficaz, ok? Essa é a filtração comum, um processo bem simples, bem presente no dia a dia de todos nós. A filtração a vácuo, a diferença dela é que eu vou utilizar uma bomba de vácuo para fazer isso. Ou seja, vou ter uma pressão, vou ter uma força maior. E simplesmente também vai ficar mais rápido, ok? É um processo que tem uma eficácia melhor. Nesse caso, você vai utilizar alguns equipamentos de laboratório para você conseguir acelerar o processo de separação. Mas consiste no mesmo processo do anterior, ok? Aqui a filtração comum você utiliza o filtro. Aqui você utiliza o filtro e uma bomba a vácuo para fazer este processo. A centrifugação, a maneira que também se acelera, ok? Você faz um processo de decantação, só que de forma bem mais rápida, ok? Que também por diferença de densidade, as partículas mais pesadas vão ser separadas das mais leves. Só que isso você faz com um tempo muito curto. Enquanto que no processo da decantação normal, decantação comum, você tem que deixar em repouso e esperar que as próprias substâncias façam essa separação. E aqui, para um método mecânico, você consegue separar os componentes, ok? A evaporação, que é um processo que nós já falamos dele, ok? Simplesmente tem uma mistura de sólido em um líquido, ok? E ao momento em que eu evaporar, apenas o líquido vai sair, enquanto que o sólido vai permanecer. É dessa forma que nós obtemos o sal de cozinha, ok? Nas salinas. O sal ele vai estar dissolvido na água e se evapora a água. No que evapora a água fica somente o sal. E assim nós conseguimos obter o sal de cozinha. Beleza, pessoal? Destilação simples. Esse processo de destilação funciona o quê? Nós vamos aquecer uma mistura homogênea de um líquido e um sólido, porém apenas o líquido vai vaporizar. E quando esses vapores atingirem uma certa região, eles vão voltar para o estado líquido. Como que procede isso? Temos aqui uma mistura, ok? Sal e água, por exemplo. A partir do momento em que nós aquecemos ele, ok? O vapor aqui ele é canalizado por aqui, pelo condensador. No que ele passa aqui, tem água fria aqui dentro. Que vai fazer com que a água no estado de gás, no estado de vapor, volte para o estado líquido. E assim eu consigo obter o sal aqui no fundo e eu consigo obter a água aqui. Não vou ter perdas, não vou perder nada neste processo.
No processo normal de aquecimento que nós temos, a água é perdida, o solvente é perdido. Quando se evapora, ele sai para o meio e fica livre. Neste processo não, você não perde absolutamente nada. Você vai obter o sal aqui e você vai obter a água que estava com o sal, dissolvida aqui com o sal, você vai obter ela em outro recipiente, ok? Decantação de líquido em líquido agora, ok? Separação de misturas de líquidos em líquidos. É o processo que você já sabe como que ele funciona. Diferença de densidade. O que é mais denso vai ficar embaixo, o que é menos denso vai ficar em cima. Por exemplo, separar a água do óleo. Ok? Como que eu vou separar os dois? Por meio deste método. Ok? E depois você vai conseguir extrair somente uma delas. Tranquilos? A destilação fracionada é o que? Eu vou utilizar para isso uma torre ou uma coluna de fracionamento, em que eu vou separar a substância de acordo com a diferença das suas temperaturas de ebulição. Ok? De acordo com cada substância tem uma temperatura diferente de ebulição, eu vou conseguir separar elas aí. A substância que passa para o estado gasoso a 20 graus Celsius, eu vou obter ela a 20 graus Celsius. Quando eu aquecer até 20, vai sair ela. A que vai passar para o estado gasoso quando chegar a 60, vai ser somente ela. A que é 80, quando chegar a 80, somente ela vai sair. Dessa forma, conseguimos fazer este processo de destilação fracionada. O nome fracionado já fala por quê? Porque tem que ser em partes. Eu vou fazer a separação dela em partes de acordo com cada temperatura. Tenho que ter um termômetro para estar analisando a temperatura, ok? Tem que ter um reservatório, ok? Que eu vou estar guardando a substância que eu quero. Tem que ter todo um equipamento preparado, tudo bonitinho, organizado para fazer esse processo de separação de forma eficaz. Olha aqui um exemplo. Então aqui as substâncias, ok? Aqui estão sendo aquecidas e eu vou, pela torre de fracionamento, vou conseguindo retirar elas. Se eu aquecer a 20 graus Celsius, quando chegar em 20 graus Celsius, só vai sair a substância que evapora a 20 graus Celsius. As outras não vão sair, vão ficar retidas, ok? E aqui eu vou conseguir fazer o processo de captação dessa substância que eu quero, beleza? Este processo é o mesmo utilizado para se refinar o petróleo. Até então nós temos o petróleo cru. A partir do momento em que ele é aquecido, nós temos as substâncias que vão saindo. Tem o gás, gasolina, querosene, tudo isso de acordo com a sua temperatura de ebulição de cada substância. Okay? Porque o petróleo é uma mistura que contém muitas substâncias. E neste processo eu consigo separar todas elas. Beleza, pessoal? Um outro processo também que eu tenho é a cromatografia. Okay? Os métodos cromatográficos. Este processo é o que? É de acordo simplesmente com um solvente que eu vou estar utilizando. Esse solvente vai arrastar as substâncias, vai interagir com as substâncias e vai arrastar elas, fazendo a separação. Aqui, por exemplo, tem o solvente, pode ser o álcool, um pedaço de papel e tenho aqui uma bolinha que foi feita com tinta de caneta. O papel vai fazendo o que? Ele vai sugando o solvente e esse solvente vai passando aqui. No que o solvente vai subindo, ele vai separando as partículas. Só pela cor você consegue observar. Aqui tem um lilás, aqui tem um verde mais escuro, está bem escuro aqui, e aqui tem um azul clarinho, ok? Então, a partir desse método, você consegue separar substâncias que estão em um líquido. Você utiliza um solvente líquido para separar de um líquido, ok? Que é um processo bem eficaz, bem tranquilo e bem simples de ser visualizado, de ser feito, ok, pessoal? Agora, vamos estar fazendo alguns exercícios para nós fazermos uma recapitulação de tudo, para nós possamos ter o conteúdo bem fixado, de forma bem clara, bem nítida na nossa cabecinha. Ok, pessoal? Vamos lá então, pessoal, fazer alguns exercícios para fixar bem este conteúdo, que é bem simples, bem tranquilo, mas para que nós possamos tirar as dúvidas que ainda possa restar, ok? Vamos lá. Para a separação das misturas gasolina, água e nitrogênio ou oxigênio, os processos mais adequados são, respectivamente, letra A, decantação e liquefação, letra B, sedimentação e destilação, letra C, filtração e sublimação, letra D, destilação e condensação, letra E, flotação e decantação. Vamos analisar as misturas. Gasolina e água é uma mistura líquido em líquido, ok? Decantação, sedimentação e filtração não dá para separar líquido de líquido, a não ser que decantação eu separe por meio de densidades diferentes. Não tem como separar pela densidade aqui.
Porque isso daqui é uma mistura homogênea. A gasolina e a água estão miscíveis, ok? Então não tem como separar. Então decantação, sedimentação e filtração eu não utilizo, então estão erradas. Sobra destilação e flotação. Olha só, a flotação eu também utilizo para sólidos em líquidos e não para líquidos em líquidos. Então só vai me restar destilação, que consiste em quê? A mistura gasolina e água, eu vou aquecer. Como a gasolina é mais volátil, ela vai evaporar primeiro e vai sobrar somente a água, e assim eu separo uma da outra. E o nitrogênio e o oxigênio eu separo por meio de condensação. A diferença da temperatura em que os gases passam do estado gasoso para o líquido faz com que eu separe ele por meio da condensação, ok? Bem simples, né? Bem fácil e bem tranquilo. Vamos para o próximo. Uma das atividades práticas da ciência é a separação de substâncias presentes em misturas e a extração de substâncias simples de substâncias compostas. Sobre os métodos de separação, é correto afirmar que uma solução contendo água e etanol pode ter seus componentes separados completamente por meio de destilação simples? Letra B. No composto sulfeto de ferro 2, um ímã pode ser utilizado para separar o metal ferro do metal enxofre? Letra C. A destilação simples é amplamente utilizada para separar frações líquidas do petróleo? Letra D. Em uma mistura contendo os solutos cloreto de sódio e nitrato de potássio totalmente dissolvidos em água, a separação dos sais pode ser feita por meio de centrifugação? Letra E. Peneiramento e catação não são considerados processos de separação. Peneiramento e catação ou peneiração foram os primeiros métodos que nós estudamos para separar sólido de sólido. Então, eles são, sim, considerados métodos de separação de misturas, ok? Em uma mistura contendo solutos cloreto de sódio e nitrato de potássio totalmente dissolvidos em água, a separação pode ser feita por meio de centrifugação? Não, não pode, ok? Neste caso aqui, eu tinha que fazer o quê? Evaporar o meu solvente, no caso é a água, ok? E ficar com os solutos sólidos no fundo. Seria o método mais eficaz e não a centrifugação, ok? Letra C. A destilação simples é amplamente utilizada para separar frações líquidas do petróleo? A destilação sim, mas não simples, tem que ser a destilação fracionada. Até fala aqui, ó, frações, ok? Tem que ser a destilação fracionada. No composto sulfeto de ferro 2, um ímã pode ser utilizado para separar o metal ferro do metal enxofre? Não. Eu não consigo separar aqui, ó, essa molécula não vai ser separada, não vou separar esses elementos por meio de ímã. Se a molécula do sulfeto de ferro tiver propriedade magnética, ela pode ser atraída por um ímã, mas não consigo separar os seus componentes. Numa solução contendo água e etanol, pode ter seus componentes separados completamente por meio de destilação simples? Correto. Eu vou conseguir separar a água do etanol por meio de destilação simples, que eu vou aquecer essa mistura, beleza? O etanol, como tem a temperatura de ebulição ou de vaporização menor, vai evaporar mais rápido e vai sobrar somente a água. Beleza? Bem simples esse, né? Vamos lá para mais um. Esse aqui é do Enem, olha só. Entre as substâncias usadas para o tratamento de água está o sulfato de alumínio, que em meio alcalino, ou seja, meio básico, forma partículas em suspensão na água, às quais as impurezas presentes no meio se aderem. O método de separação comumente usado para retirar o sulfato de alumínio como as impurezas aderidas é a letra A, flotação, letra B, levigação, letra C, ventilação, letra D, peneiração e letra E, centrifugação. Letra C, letra D e letra E, eu não consigo fazer este processo. Até então ninguém nunca viu uma centrífuga enorme em uma estação de tratamento de água. Peneiração também não vai funcionar, porque vai estar a mistura de líquidos em líquidos ali, então peneiração não funciona. Ventilação, muito menos, não tem como, isso aqui é sólido em sólido. Levigação é quando eu tenho uma passagem de uma corrente de água e as partículas leves são levadas e as pesadas ficam retidas no fundo. Também está errado, eu não consigo fazer isso. Isso aqui é sólido em líquido. Então a resposta correta é a flotação. Quando o sulfato de alumínio se adere com as partículas, ele sobe. No que ele sobe, ele fica por cima, por meio da diferença de densidade, fazendo com que eu consiga retirar a água pura que está embaixo por meio de um funil ou por meio de um cano que consiga retirar somente a água. Beleza? Então, resposta correta, letra A, flotação. Beleza?
Na perfuração de uma jazida petrolífera, a pressão dos gases faz com que o petróleo jorre para fora. Ao reduzir-se a pressão, o petróleo bruto para de jorrar e tem que ser bombeado. Devido às impurezas que o petróleo bruto contém, ele é submetido a 2 processos mecânicos de purificação antes do refino. Primeiro deles, separar da água salgada e depois separar das impurezas sólidas, como por exemplo a areia e a argila. Estes processos mecânicos de purificação são, respectivamente, letra A, decantação e filtração, letra B, decantação e destilação fracionada, letra C, filtração e destilação fracionada, letra D, filtração e decantação, e letra E, destilação fracionada e decantação. Olha só, vamos analisar. Como que eu vou separar a água salgada do petróleo? Não vou conseguir filtrar, porque é um líquido em líquido. Então não tem como filtrar isso daqui. Líquido em líquido vai passar os dois pelo filtro, beleza? Destilação fracionada, eu não consigo. Também não vou conseguir fazer isso. Então o método vai ser o quê? Decantação. Beleza? A destilação fracionada eu vou usar ela para quê? Quando eu tenho várias substâncias aí, para separar todas elas, e não somente duas. Então vou usar a decantação. No que consiste a decantação? Diferença de densidade. O mais leve para cima, o mais pesado para baixo. Beleza? E como que eu vou separar agora essas impurezas sólidas, como a argila e a areia? Como que eu vou fazer isso? Vou fazer por método de destilação fracionada? Não, só pode ser por filtração. Até então, agora eu tenho partículas sólidas em partículas líquidas, beleza? Que vai ser o petróleo. Eu vou ter então um líquido, que é o petróleo, e um sólido, que é a areia e a argila. Ok? Então eu posso filtrar. Então a resposta correta, letra A. Em um acampamento, todo o sal de cozinha foi derramado na areia. As pessoas recuperaram o sal realizando sucessivamente as operações de: letra A, dissolução, filtração e evaporação. Letra B, fusão, decantação e sublimação. Letra C, liquefação, filtração e vaporização. Letra D, adição de água e destilação. Letra E, diluição, sedimentação e vaporização. Este processo é muito simples. Lembra como que a gente faz? Pega aquela mistura entre a areia e o sal, coloca a água vai dissolver somente o sal e não vai dissolver a areia. Quando a água dissolve somente o sal, está dissolvendo, então é um processo de dissolução. Depois disso a gente filtra. Por que vai filtrar? Porque eu vou ter a água com o sal dissolvido e vou ter a areia. Quando eu filtro, a areia, que tem as partículas maiores, vão ficar retidas no filtro. Então eu vou separar a solução da água da areia. E depois disso vai misturar somente a água com o sal. Então eu posso fazer o quê? Evaporar a água e vai sobrar somente o sal no fundo. Beleza? Bem tranquilo este exercício, né? É muito fácil de cara, você já conseguia acertar ele, viu? Muito simples ele. Beleza, pessoal? Vamos lá. Um sólido A está totalmente dissolvido em um líquido B. É possível separar o solvente B da mistura por meio de uma: letra A, centrifugação, letra B, sifonação, letra C, decantação, letra D, filtração e letra E, destilação. Eu estou falando de um solvente, de uma substância sólida em uma substância líquida, simplesmente eu posso fazer isso aqui, ó, destilação, porque eu falei que está dissolvido. Se eu falasse que não estivesse dissolvido, eu poderia filtrar, que é o caso da água com areia, não está dissolvida, ok? Mas se eu estou falando que está dissolvido, como por exemplo a água e o sal, eu faço um processo de destilação, que consiste no quê? Eu vou evaporar, beleza, o meu solvente, e vai sobrar somente o soluto. O sólido vai sobrar no fundo, enquanto que o meu solvente, no caso aqui pode ser a água, ele vai ser evaporado. Beleza, pessoal? Tranquilo?